Fintech, Foodtech, Agrotech. Com certeza você já ouviu falar em algum desses termos aí no último ano. Mas por que existem tantos tipos de startup? O que faz cada uma delas? Muito prazer, meu nome é Ulisses e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de startups. Mas antes de falarmos sobre os tipos de startups, precisamos entender direitinho o que é uma startup. Um modelo de negócio é considerado uma startup quando ele é replicável e também escalável, ou seja, ele pode ser aplicado em diversos lugares diferentes e ele pode aumentar o lucro sem aumentar demasiadamente o custo. Hoje em dia se fala tanto em startup por causa do retorno que elas dão. Pense numa coisa, num modelo de negócio comum, o seu lucro vai ser sempre proporcional ao seu custo. Por exemplo, se você vende laranjas, você compra uma laranja por R$ 10 e vende por R$ 20, o seu lucro vai ser R$ 10 em cada laranja. Não importa se você vender 1.000 laranjas ou vender uma laranja, o seu lucro vai ser sempre proporcional. No caso da startup, isso já é diferente. Por quê? Normalmente as startups contêm ou uma ideia inovadora ou um modelo de negócio disruptivo que faz com que o lucro aumente sem aumentar os custos. Imagina, por exemplo, que você descobriu uma maneira de extrair água usando a luz solar. Então você criou uma tecnologia que é capaz de usar a luz solar para extrair água e você implanta aquela tecnologia. Geralmente, para implantar essa tecnologia, você vai ter um custo bem maior, né? Só que à medida que as pessoas forem aderindo a essa tecnologia, o seu lucro aumenta e o seu custo não. E é aí que brilham as startups. Por isso, tantas pessoas hoje em dia procuram investir em startups, por causa do retorno sobre o investimento. Mas então, por que existem tantos tipos diferentes de startups? Pense numa coisa, antigamente a medicina ela era bem genérica. Um médico só cuidava de tudo, por exemplo, cuidava da pele, cuidava dos ossos e assim por diante. Mas à medida que a medicina foi evoluindo, os médicos foram se especializando. Então, hoje em dia, nós temos lá o dermatologista, o ortopedista, e cada um é especialista numa parte específica do corpo. O mesmo aconteceu com as startups. À medida que elas foram evoluindo, elas foram se especializando, usando a tecnologia para resolver problemas específicos de áreas específicas. Existem diversos tipos de startups, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses tipos. O primeiro deles, e talvez o mais conhecido, são as fintechs. Com certeza você já ouviu falar de alguma fintech ou deve ter um aplicativo de uma fintech instalado aí no seu smartphone. Bom, as fintechs usam a tecnologia para resolver problemas de empresas financeiras. Então, aqueles problemas burocráticos que nós tínhamos antes, como, por exemplo, para abrir uma conta, ter que falar com o gerente, levar aquela papelada e aquele processo moroso, foi resolvido graças à ajuda da tecnologia. Hoje em dia, para você abrir uma conta, basta pegar o celular, inserir ali algumas informações e pronto, você já tem uma conta ali. Dentre as fintechs mais famosas, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, temos a Nubank, a PicPay e diversas outras espalhadas também ao redor do mundo. Um tipo de startup bem popular aqui no Brasil são as EdTechs. As EdTechs são startups voltadas para o ramo da educação. E por que elas são tão populares? Porque elas facilitam muito o processo de aprendizado ou, dependendo do lado que você tiver, o processo de ensino. Geralmente, as EdTechs trazem, então, programas fáceis de gamificação que ajudam ali o estudante a se manter animado, interagindo, vendo o seu progresso ao aprender alguma coisa. As EdTechs também facilitam muito o processo dos educadores, porque ajuda eles a organizar as informações de uma maneira mais simples e centralizada também. Dentre os exemplos de EdTechs famosas aqui no Brasil, está, por exemplo, a Descomplica. E como exemplo mundial, e é bem famosa aqui também no Brasil, nós temos a Udemy, que é uma EdTech que está crescendo a cada dia mais. E aí, aprendeu alguma coisa nova? Então, dá uma curtida aí no vídeo. E se você tem aquele amigo ou amiga que é antenado em tecnologia, compartilha com ele. Agora, se você quer ficar por dentro de todas as novidades desse mundo da tecnologia, se inscreva no nosso canal e siga também no Instagram, para sempre ter alguma coisa nova sobre esse maravilhoso mundo da tecnologia. Um outro tipo bem popular e que está em grande crescimento de startup são as medtechs. Essas startups usam a tecnologia
para ajudar médicos, laboratórios e pacientes. Então, as medtechs geralmente trabalham muito com informação de dados e coletam os dados dos pacientes e entregam esses dados de uma maneira otimizada para os laboratórios e também para os médicos, para que possam ter os melhores diagnósticos. Dentre as medtechs famosas, nós temos a WeDoctor e temos também a Doutor Consulta, que é bem popular aqui no Brasil. O próximo tipo de startup que nós vamos falar são as foodtechs, e elas estão em franco crescimento. As foodtechs estão ligadas geralmente a indústrias alimentícias e ajudam ali a otimizar o processo de produção, distribuição e armazenamento de alimentos também. As foodtechs estão crescendo tanto porque elas ajudam a evitar o desperdício e aumentam o uso das empresas alimentícias. Entre as foodtechs mais famosas, podemos falar aí da Avanti, que é uma foodtech mundial que está crescendo a cada dia mais. Outro tipo de startup bem conhecida são as PropTechs. Essas startups utilizam a tecnologia para ajudar empresas do ramo imobiliário. Utilizam tecnologias como realidade aumentada, Big Data para analisar informações e ajudar as empresas do ramo imobiliário a realizarem suas vendas. Também ajudam o cliente final a escolher um imóvel e comprar algo que seja adequado ali para ele. Dentre os exemplos de PropTechs mais conhecidas, nós temos aí a Zamper, que é conhecida no mundo inteiro. Temos também a Opendoor, que é outro exemplo de PropTech bem conhecida. O setor jurídico também está sendo impactado pela tecnologia. Geralmente, as Lawtechs trazem inovações tecnológicas que estão mudando a maneira como o setor jurídico lida com certas requisições e processos burocráticos. Entre as empresas de Legal Techs mais conhecidas do mundo estão, como por exemplo, a Rocket Lawyer e a Notarize. Outro setor que está em crescimento é o setor das RH Techs. As RH Techs são startups especializadas em ajudar empresas do setor de RH. Então, as RH Techs desenvolvem softwares que auxiliam não só no processo de gestão das pessoas, como também no processo de contratação e demissão de funcionários. Energy Techs são startups especializadas na gestão de energia. Como nós sabemos, a demanda por consumo de eletricidade está crescendo em toda a Terra. E uma maneira eficaz de gerenciar esse consumo de energia e distribuição também pode ser aí uma virada de jogo na economia dos principais países. Por isso, as Energy Techs estão em grande crescimento no mundo inteiro. Agrotech. Se para você a agronomia ainda envolve enxada e extratores, você precisa se atualizar. As agrotechs têm desempenhado um papel importante na modernização da agronomia, desenvolvendo novos produtos na área de tecnologia. Então, geralmente se usa inteligência artificial, Big Data ou outros tipos de análise para fazer o setor de agronomia ficar cada vez mais produtivo. Uma das áreas mais complexas e difíceis de gerenciar é a área de construção civil. E por isso, as Construtechs surgiram com inovações tecnológicas que ajudam desde o gerenciamento do processo de construção até mesmo a parte de compra de equipamentos e gerenciamento de pessoas. Esse ramo tem crescido muito, ainda mais aqui no nosso país, onde a área de construção civil está a todo vapor. Insurtech. Um dos ramos mais burocráticos que nós conhecemos é o ramo de seguradoras. Por isso, as empresas de tecnologia surgiram a todo vapor, com ideias inovadoras para desburocratizar esse processo. Hoje em dia, é possível contratar um seguro na palma da mão, usando o celular, graças às Insurtechs. Sporttechs. Um tipo de startup que tem bastante campo para crescimento aqui no nosso país são as Sporttechs. Como nós sabemos, nós brasileiros amamos praticar esportes e nós temos um clima favorável para isso. Por isso, as Sporttechs podem atuar de uma maneira fundamental para fazer com que o desempenho de esportistas, o dado de partidas, aumentem e melhorem o desempenho das equipes. GovTechs são startups especializadas em melhorar os processos do setor público, do governo, trazendo soluções tecnológicas para melhorar, então, o desempenho ali de cada repartição pública. Esse é um ramo pouco explorado, mas também que tende a cada vez mais a diminuir, porque em muitas partes do governo em si, já têm desenvolvido suas próprias soluções para desburocratizar os seus processos. Retail Tech.
Como nós sabemos, o setor de varejo está em franco crescimento, principalmente nessas épocas onde as pessoas estão acostumadas a comprar pela internet. As retail techs trazem tecnologia para inovar nesse setor de varejo, mas vão muito além de e-commerce. Elas ajudam também na parte de logística, pagamento, gerenciamento de estoque e assim por diante. SEO, e-mail marketing, CRM. Se você já participou em campanhas digitais, sabe quanto dá trabalho para gerenciar todas essas coisas ao mesmo tempo. Por isso, surgiram startups especializadas nessa gestão de marketing e propaganda, que são as Martechs. Elas são especializadas e geralmente trazem inovações voltadas para esse mercado que está em constante crescimento também. Cleantechs. Se você acha que Cleantechs são startups especializadas no setor de limpeza, dessa vez você errou. Na verdade, Cleantechs são startups especializadas em soluções de sustentabilidade, o que na verdade tem a ver com a limpeza do nosso planeta. Então, tudo bem, você acertou mais ou menos. As Cleantechs trazem inovações disruptivas para fazer processos produtivos, reciclagem e coisas que fazem o nosso sistema mais sustentável. O pão e o circo. Se existem startups especializadas no setor de alimentação, também existem startups especializadas no setor de diversão, são as fintechs. Como nós sabemos, o setor de entretenimento tem gerado uma grande receita no mundo inteiro e esses números só tendem a aumentar. Por isso, existem várias empresas especializadas no setor de entretenimento e fornecem coisas como streaming de jogos, venda de ingressos para eventos e coisas semelhantes a essas. Existem também as Fashion Techs, são startups especializadas no setor de ramo têxtil. Como nós sabemos, né, o setor têxtil e o setor de moda em geral está sempre procurando se reinventar. E existem agora startups especializadas em trazer inovações para esse ramo. Então desenvolvem, por exemplo, novas tecnologias de tecidos, de coloração e também de processos. Mas normalmente essas startups fazem bastante inovações na parte de sustentabilidade. Assim as indústrias têxteis conseguem produzir mais, causando menos danos ao meio ambiente. Biotech. Biotech são startups que atuam na área de micro-organismos. E como nós sabemos, micro-organismos são importantíssimos em diversas áreas, como agricultura, indústria, medicina, tratamento de solo, só para citar alguns exemplos. Como a tecnologia de micro-organismos está em constante crescimento, existe aí um vasto mercado para as startups de biotecnologia. Inditech são startups especializadas em inovações para a indústria. Como nós sabemos, o ramo da indústria sempre esteve atrás de inovações. Por isso, as Inditechs têm ajudado milhares de indústrias a tornar seus processos produtivos mais produtivos e, portanto, mais lucrativos. Um grande exemplo de Inditech que nós temos, né, é a própria Amazon. Todos nós conhecem aqueles famosos robozinhos da Amazon que trabalham ali nos armazéns. Então, eles trazem, por meio da tecnologia, uma eficiência muito maior ali no processo de armazenagem, consequentemente, mais lucro para a empresa. Um ramo com bastante campo para crescimento aqui no Brasil são as startups de RegTechs. São startups regulamentadoras. Como nós sabemos, né, aqui no Brasil existem muitas normas e leis. Por exemplo, nós falamos um pouquinho atrás das fintechs, né? Só para regulamentar uma fintech, existem 8 órgãos que são responsáveis pela regularização. Já dá para imaginar o tanto de burocracia que não existe nesse projeto, não é mesmo? Por isso, algumas startups surgiram para facilitar todo esse processo. Então, usam a tecnologia com o objetivo de tornar mais simples coisas burocráticas, como, por exemplo, uma regulamentação de lei. E aí, já se inscreveu no canal? Então aproveita e ative o sininho. E compartilhe com aquele seu amigo que gosta de estar por dentro do mundo da tecnologia. Aproveita que você já chegou até aqui e siga a gente também no Instagram. Lá tem todas as novidades sobre o mundo da tecnologia. Obrigado e até a próxima.